Na sua opinião, por que Vancouver é melhor do que Calgary? Uhum. Porque, no final das contas, eu não queria sair do Brasil, porque Tá. mudar de país é muito difícil, sabe? Você colocar toda a sua vida em 2 malas. Portugal versus Canadá, qual que é o melhor? Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio do série Vida de Imigrante. Hoje eu trago aqui a Angélica, minha convidada, ela mora em Vancouver, e a gente vai bater um papo aqui descontraído e sem cortes a respeito de como é a vida fora do Brasil. A gente vai escutar aqui as histórias dela, os perrengues, as aventuras, as vitórias, o que deu certo, o que não deu certo, e no final a gente vai descobrir junto, será que valeu a pena? Bom, a Angélica é minha prima, ela mora em Vancouver desde 2017, né? Essa moça aqui, ela tem uma culpa da gente estar aqui no Canadá. Pois é, sim, ela foi aí a precursora da nossa família, ela que botou a sementinha, Plano Canadá, no meu coração, no da Bruna. Ela veio na frente, ela é casada, veio com o marido, com uma criança pequena, chegou aí em Vancouver em 2017. Antes disso, eu acho que algo que te impulsionou a vir para o Canadá foi a sua história em Portugal. Seja muito bem-vinda. Quem é você? Se apresente aí para nós. Bom, Jô, obrigada aí pela apresentação. É um prazer estar aqui com você, né? Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo na vida de vocês, com a oportunidade que vocês estão tendo, como vocês estão crescendo, se desenvolvendo aqui no Canadá. E estou muito feliz de fazer parte disso também. Bom, meu nome é Angélica, eu moro aqui em Vancouver, já vai para 3 anos e meio, agora em fevereiro. Eu sou casada com o Renato, eu tenho um filho de 9 anos agora. Quando a gente veio para o Canadá, ele tinha 5, quase 6. A gente, antes de vir para cá, a gente morou em Portugal também por 5 anos. Então, eu fui para Portugal com 18 anos. Meu pai foi trabalhar lá. E depois meu marido, que na época era namorado, foi também. A gente passou 5 anos lá, foi um tempo muito legal, foi uma experiência de vida muito incrível. E depois a gente resolveu voltar para o Brasil. O que aconteceu é que no Brasil a gente tinha uma expectativa um pouco diferente, a gente achou que as coisas iam ser um pouco mais simples, o Brasil estava em uma melhora, né, econômica e Sim. social, então a gente foi nesse interesse de crescer junto com o país, só que quando a gente chegou, a gente não encontrou realmente aquele país de oportunidades. Então a Certo. gente ficou no Brasil 7 anos e em 2015 a gente resolveu tentar uma vida nova aqui no Canadá. A gente considerou Uhum. Portugal, mas por alguns motivos a gente realmente achou que o Canadá seria melhor. Eu aqui em Vancouver eu trabalho como accountant, corporate accountant, e eu fiz o curso de business, post-degree business administration na Langara durante 2 anos. Eu acabei em 2019. Eu já estou na fase final do PR, eu estou pelo processo pelo provincial, né? Processo provincial, BC-PNP. E assim, eu amo o Canadá, a gente curte demais, a gente é a mesma Tô vendo pegada de essas vocês. tem até uma bandeira aí, o Brasil, gostei Não, dessa tinha que bandeira. representar, né? Vou providenciar aqui uma melhoria no meu estúdio, Eu que é a acho que é sala uma de casa. boa. Faz, Botar faz uma todo bandeira. sentido, né? Eu tenho uma bandeira dessa ali da Dollarama, tá ali guardada. Só que Essa eu aqui fiquei não é da essa Dollarama. custou $2. Ai, que legal, bacana. Então, seja bem-vindo, a gente vai bater um papo aí. Obrigada, Quero primo. muitas histórias, é claro, eu já conheço, tal, mas eu nem lembro algumas coisas e tem outras que eu quero descobrir, eu quero ir a fundo, isso aqui vai ser bem legal. Bora? Mas antes de entrar na sua história aqui no Canadá, eu queria entender um pouquinho mais como que foi a experiência em Portugal, como que foi isso? Conta pra gente, porque vai ser legal que a gente vai entender como que chegou na história Canadá, que cidade que você foi, quanto tempo você ficou, se você estudou, você ainda era solteira na época, como é que foi essa experiência? Então, eu fui para Portugal, né, com 18 anos, a gente foi para Lisboa, fui com a minha Uhum. família.
Aí a gente, durante esse tempo que a gente ficou lá, eu trabalhei na área administrativa, mas trabalhei muito no ralo, eu fui camareira, eu trabalhei de garçonete, trabalhei na Realidade. limpeza, recepcionista, tudo e mais um pouco, né? Eu lembro. Mas foi uma experiência super bacana, eu cresci bastante, assim, consegui até um trabalho melhor do que a maioria das pessoas às vezes consegue, né? Mesmo sem ter qualificação, então foi uma experiência muito legal pra gente. Você começou de baixo, né? Você entrou como De entry level, baixo. né? Eu acho que essa é a realidade, né? De quem Meu vai para primeiro fora tem que emprego estar. foi camareira, nossa, ralava demais, meu Deus. Deve ser pesado, Emagreci hein? horrores, Ah, isso é emagreci bom. muito. Acho que eu vou arrumar um Isso é trampo de bom. camareiro para ver se eu dou uma emagrecida. Cara, olha que emagrece, viu? E Emagrece, aí? você malha, não paga academia. Olha aí que Bom, beleza. camareira, garçonete, a gente trabalhou bastante. Meu marido Aham, começou como garçom, depois ele acabou sendo responsável ali pelo restaurante. aham. Mas eu acredito que naquela altura a Você era bem gente nova, começou a né? ficar meio era. A Tinha 18. gente, assim, a gente gostava muito da qualidade de vida lá. Lá é muito Uhum, bom. Mas a gente estava meio infeliz de estar longe da família, né? Principalmente o uhum, meu marido. Queria muito voltar, ter contato e tal. E meus uhum, pais também estavam querendo voltar. Então a gente decidiu que uhum. era hora da gente voltar a tentar a vida no Brasil. Entendi. Então não deu, Então, não deu errado alguma coisa lá, né? Não foi algum problema que aconteceu não. em Portugal, as coisas iam bem lá, mas o coração Iam. começou a pedir para voltar. Sim, é claro que na época que a gente queria voltar, a Portugal estava sendo meio assolado pela crise de 2008, né? Que Uhum, teve aquela crise nos Estados Unidos e acabou afetando bastante a empregabilidade. uhum, Mas eu acho que o que pesou mais foi aquela sensação de não pertencimento, porque uhum. lá a gente sofria um bocado de preconceito, Ah, entendi, não era parecido com o Canadá. O Canadá é bem mais tranquilo nesse aspecto. entendi. Então sofria um pouquinho de preconceito, e aí juntou com a saudade da família, e a gente resolveu voltar. Ah, entendi, legal. E quais são, agora, né? Você já teve esse tempo de Canadá, teve o tempo lá, foram 4 anos, né? Em Em Portugal Por- foram 5, Foram e cinco no anos Brasil aqui, foram 7. foram 7, tá? E aqui no Canadá você está indo para o 4 ano, né? Isso. Então dá para já conseguir avaliar quais que Sim. são, como imigrante, né? Como um brasileiro, imigrante, quais são as principais diferenças entre morar em Portugal e Canadá? Assim, eu acredito que qualidade de vida é bem semelhante, a educação Uhum, também é muito boa, né? A gente não, eu não tinha filho quando eu morava lá, mas a minha irmã era criança, então eu via como ela evoluiu, ela aprendeu francês, ela aprendeu inglês, ela saiu falando super bem, né? escola pública, Escola escola pública, não gratuita pagava pública. um Aham, centavo. Então, aham, isso, a educação muito boa, né? uhum, E assim, muitas praias. A vantagem que eu vejo muito grande na Europa é que você tem facilidade de viajar ali dentro. Então, de muita carro você chega opção. na Espanha, né? A gente até viajou bastante lá. A gente Uhum. foi, para quem Eu, está aí ouvindo, É, a gente a gente foi fez um viajar. mochilão, eu e a Bruna, a É, gente foi para lá em 2010, encontramos com eles lá, isso. fizemos uma viagem pela Europa, foi bem legal. Depois eu conto um pouquinho Então, mais sobre ela. e foi muito divertido. Essa facilidade, eu acho que não tem preço, né? Realmente é Uhum, uma vantagem que aqui no Canadá já uhum. não é a mesma Tem mais coisa, né? opções, né? Os voos são baratos, né? Sim. Você consegue pegar lá Nossa, aquelas muito low barato. cost, aquelas empresas de aéreas low cost. Tem em todos os países ao redor, tem acho que bastante opção, né, de turismo, de viagem, né? Você aproveitou bem lá? Muita, muita. Quais foram os Nossa, lugares lá que assim, você... eu acho que eu poderia ter aproveitado mais, Uhum, né? uhum. A gente foi algumas vezes para a Espanha, a gente foi para a França, aí com você a gente foi para a Suíça, Foram Itália, 8 países, vários lugares. Inglaterra, Uhum. França, Amsterdã também. Holanda, Nossa, Suíça, várias né? histórias. Foi muito Foi legal. muito legal. Foi muito bom, a E experiência assim, muito bacana. E foi segurança incrível. era ok lá em Portugal? Acho que é semelhante também. Segurança é Ah, semelhante ao Canadá. É, eu acredito que as facilidades também em relação a preço das coisas também, o custo de vida lá é muito bom. Uma vantagem é o aluguel,
comparando com Vancouver, que é onde a gente mora hoje, o aluguel lá era mais em conta. Mas se Tá, você pegar salário mínimo por salário mínimo, é compatível, entendeu? Porque aqui o tá, salário mínimo vai entendi. girar em torno de 1.800, $1.600, e lá é em Uhum, torno de 600 euros. tá. Então, praticamente, com salário mínimo você paga um aluguel aqui, com salário mínimo você paga lá. Mas Uhum, comida é uhum. muito barato. Lá ou, Agora aqui, sim, ou em Vancouver? lá, Lá. lá, Comer lá. em Lá é mais Portugal era mais barato. barato. Aham, Nossa, era muito barato. Era muito certo. barato. Então, mas assim, o que a gente realmente vê que foi fator decisivo para nossa escolha pelo Canadá é a empregabilidade. Então, não é Uhum, só a questão de ter emprego, né? Porque eu acredito que em Portugal tem emprego. Só uhum. que assim, eu sou formada em administração, meu marido é formado em engenharia de produção. A gente sabe que em Portugal, para você conseguir um trabalho na sua área, é um caminho muito longo e talvez Tá. nem venha conseguir, né? Uhum, uhum. Então, a gente sabe que seria uma barreira nesse Entendi. processo. E no Canadá a gente já não vê dessa maneira, a gente vê que tem muito emprego e tem muitas empresas, indústrias, né? Você tem muito mais a possibilidade de carreira, porque lá em Portugal a gente assim, sofria bastante. Eu não digo que é preconceito nesse sentido, mas eles têm um sentimento de proteção, eles querem proteger a Aham, economia deles e proteger os patrícios, né? Os nativos entendi. lá, quem mora lá e Entendi. quem nasceu lá. Uhum, Então, uhum. todas as vagas que eu aplicava, eu sabia que tinha algum português ou algum europeu, eu Já sempre ia era ficar difícil. descartada, né? Ah, Mesmo que minha entendi. qualificação fosse melhor, Entendi. que eles tinham Entendi. uma preferência pelos próprios portugueses, então era uma barreira, né? Entendi. É, Mesmo eu tendo conseguido uma vaga boa, uhum. São diferenças enormes, né? Que uhum, fazem a diferença aí, eu acho que no planejamento como um sim, todo, né? E aí depois você voltou para o Brasil, totalmente. né? E depois de 5 anos acabou voltando para o Brasil. A gente entendeu aqui que foi mais pelo lado emocional que levou vocês para lá, porque vocês já estavam Sim, encaminhados, trabalhando, é, sem problemas quanto ao visto, estava tudo sim, muito bem. E aí vocês foram para o Brasil. Como é que foi essa experiência, é. esses 7 anos no Brasil aí? Foi tranquilo para se adaptar depois de tanto tempo fora? Ai, não foi não. Foi fácil não, porque aí o que Hum. acontece é que eu acabei engravidando, né? Aham. Depois a gente decidiu voltar, eu acabei engravidando. Então eu Uhum. cheguei no Brasil, não podia trabalhar, só meu marido Uhum. podia trabalhar. Aí a gente passou muito aperto financeiro, né, por causa disso. Aham. E assim, a gente depois de alguns anos a gente conseguiu respirar, voltar a fazer alguma coisa, né, que a gente gostava, trabalhar um pouquinho numa área um pouco mais qualificada, que a gente estava usando o nosso conhecimento. Uhum. Mas eu confesso que a segurança, eu nunca passei por nenhum assalto, nem fui vítima de nada, mas a segurança me irritava um pouco. Não era Uhum. uma coisa assim, nossa, não posso, não suporto, porque graças a Deus nunca tive nenhuma experiência horrível, Uhum. Graças a mas Deus. graças a Deus. Mas eu acho que a qualidade de vida me afetava muito, porque eu sabia que lá em Portugal a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. A gente Uhum. sempre passeava, a gente não tinha dinheiro para sair, então a gente pegava o metrô, que a gente já tinha o passe mensal, e ia para a praia, sabe? Uhum. A gente Uhum. fazia um lanchinho, comia no parque, então a gente conseguia se divertir com pouco dinheiro. E no Brasil Uhum. tudo era muito caro. Uhum. Então isso para a gente afetou bastante. Qual cidade E que você ficou no Brasil? eu morava em Itatiba, que é interior de São Uhum. Paulo, Do lado de Campinas. do lado de Campinas. Uhum. Isso foi de bastante impacto, isso afetou bastante a nossa vontade de sair. E o ritmo de trabalho era muito alucinante, entendeu? Eu, como mãe, eu tinha um filho pequeno e eu não conseguia dar conta de tudo. Eu Você trabalhava tinha muito. feito você chegou a estudar em Portugal e usou aquela graduação de Portugal no Brasil, alguma coisa Daí assim? eu transferi. Ah, tá. Uhum. Aí eu concluí no Brasil. Ah, entendi. E aí depois, quando eu arranjei um emprego na minha área, né, que lá no Brasil era analista financeiro, era um trabalho bom, eu gostava, sempre gostei dessa área financeira, mas era muito desgastante, porque eu morava 1 hora no meu trabalho, então eu dirigia 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. Eu trabalhava Nossa. lá
9, 10 horas por dia, mais as 2 horas Mas de transporte. que você ia dirigindo ou ia de transporte? Eu ia dirigindo. Cansativo, hein? E É, aí tudo isso foi fazendo a sua cabeça virada, e eu acho que começou a dar é, saudade de Portugal, também. e como é que foi? Daí você falou, não, vou ter É. que Acho que é uma soma mudar. de tudo. Aham. Uhum. Porque, no final das contas, eu não queria sair do Brasil, porque Tá. mudar de país é muito difícil, sabe? Você colocar toda a sua vida em 2 malas, recomeçar num lugar diferente, você não conhece ninguém, você não conhece a cultura, você não é ninguém. Uhum. Uhum. Eu já E tinha você, experimentado isso 2 vezes. 2 vezes, uma para ir, uma para voltar. É. Uma para ir para voltar. Mas o que que foi o decisor que fez vocês quererem sair do Brasil novamente? Assim, teve um ponto? Olha, eu vou ser muito sincera, eu acho que a guerra política foi uma coisa que me irritou bastante. O país Uhum. estava muito ruim. Aí, em 2014, teve as eleições. Eu vi que nada ia mudar, ia continuar tudo do mesmo jeito. E, e aí também acredito que a falta de perspectiva, sabe? Porque a gente fica sempre assim, não, mas vai melhorar, mas vai melhorar, mas vai melhorar. Aí, somando tudo essa insatisfação com a qualidade de vida, o ritmo extremo de trabalho, que era muito difícil, a falta de segurança e a experiência de ter morado fora, aí quando a gente percebeu que as coisas iam continuar como elas estavam ou piorar, aí eu falei, cara, não tem mais o que fazer, não vai mudar. E aí, como é que foi esse planejamento ali? Daí você começou a pesquisar e já foi o Canadá logo de cara? Então, a gente cogitou Portugal, o meu marido, Voltar? Aham. meu marido tinha um amigo que tinha morado em Toronto e falou do Canadá. Aí eu fui muito Uhum. resistente, ele passou 2014 tentando me convencer. Eu não queria sair do Brasil, não queria botar tudo de novo em 2 malas, não queria me Uhum. desfazer das minhas coisas, ir para um país novo, eu não queria. Mas aí, Uhum. com a falta de perspectiva, eu orei muito também, eu Uhum. falei, Deus, alguma coisa tem que mudar, sabe? Alguma coisa tem que mudar no meu estilo de vida, alguma coisa tem que mudar no meu trabalho, alguma coisa tem que mudar de alguma forma, né, para eu conseguir viver aqui, porque eu tô me desgastando, eu tô me acabando. E Uhum. nada aconteceu, e a gente via só as portas se fechando no Brasil. Uhum. E hoje em dia eu vejo muita gente falando, ai, não, eu não tenho dinheiro para ir para o Canadá, é muito caro. E é caro, é muito caro. Você sabe que é Uhum. caro, né? É. E a gente veio com uma criança, então aí o projeto se torna mais caro ainda, a gente tem que, Uhum. né, se planejar muito melhor. Mas o que foi, assim, importante para a gente é que em nenhum momento eu pensei assim, o que que as nossas condições financeiras nos permitem fazer? Porque a gente não tinha Uhum. dinheiro, a gente estava endividado, a gente não tinha casa própria, a gente não tinha nada. Só tinha Uhum. dívida, Eu né? lembro. Então aí eu Uhum. falei, eu não tenho dinheiro para ir, não tem Uhum. previsão de ter. Certo. Se eu olhar para o que eu tenho hoje, eu não tenho como Uhum. ir. Então, Uhum. o que eu fiz foi, eu falei, o que que eu Que... preciso fazer para conseguir ir? Entendi. Entendi. E daí foi um plano de quanto tempo para conseguir juntar o valor para você comprar o college, porque a Angélica veio em um. Eu praticamente fiz o mesmo plano que você fez, né? Você que me Sim, mostrou esse lance do college e tal. Você juntou o dinheiro do college, é, o dinheiro que o governo pede, como que você fez lá no Brasil? Você teve que economizar, você teve que reduzir o seu lifestyle? Como que foi isso? totalmente. Porque aí quando a gente virou a chave, falou, vamos se programar para ir. A gente tinha dívidas, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha de onde tirar. Uhum. Aí a gente começou a pensar como a gente poderia fazer dinheiro. Então, Tá. aí a gente trocou de carro, eu peguei um carro que era bem mais barato, eu peguei um carro que gastava menos também, porque a minha condução era muito cara por causa da quilometragem. Aham. Eu tirei meu filho da escola particular, coloquei na escola pública. O total de planejamento e de economia foi de 2 anos e 8 meses que a gente 2 gastou anos. para conseguir colocar em ação. Praticamente 3 anos, né? O dólar Quase estava 3 anos. quanto naquela época? O dólar estava 2,50. Do... Quase metade do que está hoje. Eu vinha a 3 e já achava caro, hoje está 4,30 mais ou menos, né? É, Você veio a 2,50, então um college custando US$ 30.000, você tinha aí, é, 90 mil reais, eu acho que praticamente era o valor do college. é, Então, acho que naquela ocasião ainda era o tempo que a gente conseguia imaginar que o Plano Canadá precisava de 100 mil reais, mais ou é, mais ou menos isso, né? mais ou Naquela menos. época.
olha a diferença que está hoje, né? Com essa diferença na moeda, fica um pouco mais difícil, mas não impossível, né? Talvez se foi Não é possível. 2 anos e 8 meses, que seja 3 anos e meio, você vai Exatamente. vai dividir isso em quantidade de meses. É isso que eu falo. O pessoal às vezes fala, pô, mas como é que você conseguiu juntar o dinheiro? Eu vi quanto que era o total, falei, Exatamente. quanto que é dividido em 36 parcelas? Eu preciso juntar X. Eu Uhum. fechei, eu parei. Eu saía com a Bruna, a gente ia comer cachorro-quente, comprava um cachorro-quente e dividia. Era um negócio assim, tipo, não gastava Ah, eu super entendo. mais nada, né? Então, daí você não sai, você não faz as coisas. É um tempo muito duro no Brasil, né? É um Você tempo para de de viver. você parar de viver. É uma luta. Você vai abrir mão de tantas e É, tantas coisas, mas você tem aquele foco, você sabe? Eu exatamente. quero chegar lá no Canadá. Eu tenho um destino, então eu vou sofrer, eu vou Exatamente. passar por esse deserto, Para esse né? vale. Por esse vale, né? Meu pai. Nossa, sofrência, É. hein? E como é que foi para convencer a família? Porque você tem a sua família no Brasil, como é que foi para convencer eles de que você partiria novamente uma jornada fora do país? Ah, você sabe, né, João? Participou de perto aí. Mas ninguém É. apoiava, basicamente, incluindo esse Nem, que vos fala. nem eu apoiava ela, eu já fui Não, ninguém apoiou. já fui anti-Canadá, gente, deu a história Já. para um outro vídeo. Então, Mas aí não você tinha que... houve, Uhum. ninguém apoiou muito, não. Ninguém apoiou, né? E mesmo assim Não. você... Aí eu falei pro Renato, a gente nem sabe se vai conseguir, então vamos ver se a gente consegue, e depois quando a gente tiver já com os passos tomados, a gente Aham, vai tentando conversar com a família, né? aham, E hoje meu pai ama o Canadá, meu ah, pai foi o mais resistente de todos, ele ama o Canadá, eles já vieram 2 vezes, uhum, né? E eles dão graças a Deus que eu tô aqui, porque a gente sabe que o Brasil está passando por um momento muito difícil em relação à pandemia, uhum. né? Desemprego. Então, assim, eu vejo realmente uma graça de Deus muito grande de ter trazido a Uhum. gente para cá nesse Aham, tempo. antes de tudo isso ter acontecido, né? É. Não. E durante esse momento que você estava planejando, você ficava fazendo muita propaganda para seus pais, você escondia o jogo, você tem alguma dica nesse sentido? Porque tem bastante gente que está nos escutando aqui, que eu tenho certeza que se identifica, tem familiar. O que você recomendaria? Eu acho que não adianta ficar batendo de frente. Eu acho que tem que Uhum, abrir que estou nesse planejamento, pode ser que dê certo. Porque uhum, essa questão do talvez, ela alivia um pouco a sensação para os pais, porque como é um processo muito longo, você imagina os pais, ou os irmãos, ou os primos, os tios, sofrendo intensamente durante 3 anos, sabe? é verdade. É muito triste. Então, para eles, a gente nem veio e eles já estão morrendo de saudade. Então, eu Uhum, acredito que abrir o jogo e falar, estamos tentando, é 50% de chance de sim, é 50% de chance de não, uhum, mas vamos tocar a vida, e a gente tentava não focar nisso o tempo todo, porque isso trazia uma sensação muito ruim para os meus pais, então a gente tentava conversar sobre outras coisas, sabe? A gente nunca compartilhou muito esse excitement pelo Canadá, essa animação. uhum, A gente sempre, né, a gente compartilhava e falava, ó, vamos ver, ó, deu certo tal coisa, né? uhum, Mas, e com calma, porque mexer com as emoções das pessoas é difícil, a gente tem que ter cuidado, porque isso é muito precioso, né? As pessoas, elas são muito movidas pela emoção. Então, a gente desequilibrando uma emoção de uma pessoa, a gente sabe que ela é muito afetada em todas as áreas da vida. E eu não queria isso para ninguém. Então, sempre foi por uhum, step. E como não era uhum, uma coisa, assim, uma coisa final, uma coisa que estava 100% resolvida, que, na uhum, verdade, quem decide vir não tem o controle na mão, né? uhum. Você Exatamente, resolve tem. vir, se E coloca nas mãos espera de em Deus, Deus e espera. e o Canadá decide, E o Canadá né? decide, Deus né? E tem, decide e o Deus Canadá decide. decide. Exatamente. Eu costumo falar que são três gigantes no processo do Canadá, né? Primeiro é juntar o dinheiro, acho que esse é o principal, né? Mas Esse é depois o... é passar no IELTS, né? Não, é também.
O dinheiro nem conto, né? Esse é o fundamental, mas daí é É. passar no IELTS, depois é ser aceito num college e depois em terceiro ser aceito pela imigração aqui e conseguir o Sim. visto, né? Além de todas as outras coisas aí que... É um perrengue só para chegar nesse ser aceito. Depois o perrengue maior começa então, depois. se você ficar falando, tipo, eu vou para o Canadá, às vezes nem dá certo naquele momento, né? Então é melhor ficar assim, eu quero ir. Daí por trás ali você está trabalhando 24 horas, exatamente. Né? E aí você saiu do Brasil e trouxe uma criança pequena, né? Como que foi essa... Assim, como a gente se planejou por muito tempo, que a gente teve que se sacrificar muito, né? Para você ter uma ideia, a gente vivia no Brasil com 10% do nosso salário. 10%? Então, 10%. Meu. Então, a gente vivia com esse... simples. Muito simples. Eu até ouvi, acho que foi o Preza uma vez falou, que você tem que viver uma vida de desempregado, como se você tivesse desempregado. Que você não gasta com nada, você faz um downgrade gigante. Então, a nossa vida era de muita restrição. A gente não saía, a gente não fazia nada. Era muito difícil. Então, tudo que meu filho pedia, ele pedia, mãe, quero aquele brinquedo. Filha, a mãe não pode estar economizando. Lá no Canadá a gente compra. Tô contando a ideia, né? Você se mudou também, né? Você foi morar em um lugar mais barato. Na verdade, eu fui morar com minha sogra, né? Mudei na casa dos fundos da minha sogra. Eu fui morar com os meus pais também. Eu saí do aluguel. Foi um jeito de juntar dinheiro. Bom, pois é. Aí foi nesse momento, pessoal, que as nossas histórias do Canadá se cruzaram. A minha com a Bruna, né, da Angélica e do Renato, do marido dela, né? Porque daí a Angélica contou para mim, né? Ela, ali no decorrer, ela chegou e falou, olha, primo, a gente está planejando sair do país novamente, só que dessa vez a gente vai para o Canadá. Aí eu fiquei meio, sério? Again? Novamente? Tá louca, tal? E ela abriu o jogo, contou os motivos, tal, colocou aquilo lá, aquela sementinha no meu coração, né? E aí eu fui trocar uma ideia com a Bruna, não lembro se a Bruna estava junto nessa ocasião, e eu e a Bruna, a gente já tinha um sonho a gente já tinha um plano de viver no exterior, mas a gente não sabia onde, a gente queria um lugar que falasse inglês. Aí você ficava naquele sonho de, poxa, eu queria conseguir um emprego e ser transferido pela empresa para a Europa, para os Estados Unidos, tal. É aquele sonho, aquele conto de fadas. Seria maravilhoso. Né? É aquele conto de fadas. Acontece, né? Que nem eu estava conversando com o André aqui no último episódio, vou deixar até aqui um quadrinho aqui para vocês verem aqui o último vídeo que eu conversei com o André. Dele. Ele veio transferido, mas, era um cara que estava numa outra posição, ele já tinha, tipo, um cargo muito sênior, tal, muita água rolou debaixo da ponte para ele conseguir isso. Então, mas enfim, aí veio essa história do Canadá, eu falei com a Bruna, aí a gente falou, eu acho que essa história de ficar esperando não vai dar certo, a gente vai ter que mudar de passivo para ativo, a gente vai ter que ir atrás, e eu acho que o Canadá é uma boa. E aí acendeu a luz. E aí, em algumas conversas, eu lembro que isso foi o mês de janeiro. 2015, né? 2015. A gente decidiu, eu e a Bruna, em 30 dias, a gente saiu do nosso apartamento, entregou o nosso apartamento, foi morar na casa dos meus pais. Decidido mesmo? Não, foi decidido. Foi um negócio assim, pum. Porque eu já carregava esse sonho por um tempo, né? E aí, junto com a Angélica, a gente começou em uma pesquisa intensiva, né? Lembra? A gente ficava pesquisando você lá na sua casa, tudo. A gente conversava, a gente tinha reuniões, a gente conversava. A gente pesquisou muitas coisas. A gente pesquisava, a gente começou pelas cidades, pelos processos. A Angélica, ela pode dar aula aqui de consultoria de imigração, ela sabe muito. Na época, eu lembro, você via todos os processos, sabia tudo, você explicava muito mais, a gente ia aprendendo com você e eu ficava pesquisando as cidades, eu queria ver as cidades, eu ficava explorando os mapas. Queria ver onde você ia passear, né? Eu queria ver onde que eu ia dar minhas corridas e andar de bike. E é importante. É o que eu gosto de fazer, eu nunca neguei, né? E aí a gente pesquisou Toronto, a região de GTA, né? A Great Toronto Area lá, Mississauga. Aí depois a gente foi para Winnipeg, teve um momento em Winnipeg, a gente ficou pesquisando e ficava andando naquele Red River lá com o bonequinho do Google e olha e vê a faculdade Red River e assiste os vídeos da Amanda, faz maratona e vê. Né? Aí tal, de Winnipeg a gente passou por Calgary, a gente pesquisou Calgary junto e tal. E não colou, não ficou no nosso coração. Chegamos em Vancouver. Era o mais caro, era não sei o que, mas
era o que enchia nosso coração de alegria, né? Eu lembro que eu Exatamente. estava vendo Vancouver, daí eu pesquisava tudo sobre Vancouver e tal. Eu acho que E não aí- tinha muita coisa disponível de Calgary também naquela época, né? não Vocês tinha, não são tinha. pioneiros aí. Não tinha um conteúdo assim que a gente pudesse ver a cidade como Se ela é. apaixonar. Exatamente. Vancouver já tinha muita coisa. Então eu Exatamente. assistia os vídeos, tinha ali diversos canais. Nossa, não É. dá nem para enumerar aqui. Enfim, a Angélica com o Renato continuaram firme no planejamento. Eu e a Bruna, a gente deu um stop. Por que a gente deu um stop? A gente entende que Deus colocou no nosso coração que era para a gente dar um stop naquele momento, porque morando ali um tempo com os meus pais, eu vi que a gente ainda tinha uma história a realizar no Brasil ali com os meus pais, algumas coisas para a gente resolver, e a gente engavetou o plano Canadá ali por um tempo. A Angélica veio, né? Continuou, e aí meio que eu virei a resistência, porque eu já tinha pesquisado, você lembra disso? Eu já tinha pesquisado tanto Canadá, e aí eu mudei de chave. O meu irmão começou a falar de vir para o Canadá também, ele estava fazendo um processo, falou que ia aplicar aqui, que ele tinha grandes chances. E aí eu comecei a ver a minha família tudo fazer assim. Ó. Aí aquilo me deixou passado. Daí, como eu já tinha pesquisado, eu comecei a pesquisar como que seria a minha vida no Brasil. Comecei a olhar com entusiasmo para aquilo, né? E eu fiquei chato, certo. né? Tipo assim, daí eu falava, vamos debater agora, eu vou defender o Brasil, lembra? Eu lembro. Cara, então foi um momento e eu acho que eu tive que fazer aquilo, assim, aconteceram diversas coisas no Brasil, foram bem importantes para que a gente pudesse encerrar algumas histórias, né? Eu lembro que tinha uma motivação muito diferente. Sim, É isso que eu acho que totalmente. foi o principal ponto, né? Eu falei, a Angélica tem uma insatisfação com o Brasil, eu acho que é o combustível que está trazendo ela, que está tirando ela do Brasil, enquanto Totalmente. eu e a Bruna, a gente não tinha uma insatisfação com o Brasil, a gente tinha um sonho de viver fora, entende? E aí eu falei, deixa ela aí, eu vou congelar o meu plano. E aí, nesse meio tempo, você veio, passou-se um ano. Um ano depois, a Angélica já estava aqui, enfim. Aí surgiu no meu coração a vontade de fazer um intercâmbio no Canadá. Adivinha? Eu falei, eu vou para Vancouver. Claro. Cheguei, claro, né? A cidade que eu queria conhecer, minha prima E estava veio, lá. exatamente. E aí eu fui para Vancouver em 2018, onde não fiquei na casa da Angélica, eu fiquei num hostel, né? Fui passar uns finais de semana, alguns dias, e ali eu pude ver a vida que ela estava tendo de perto. Gente, eu fiquei assim, o queixo caído, assim, né? Daí eu ficava olhando assim, a gente foi nos parques, eu lembro até hoje, a gente foi nos potlucks, né? Que é piquenique no parque, era começo, Nossa, era começo da primavera em Vancouver, tipo assim, eu tava sentindo, parece que eu tinha ido para o céu, assim, era um negócio para mim na minha cabeça, meu, aquela segurança, daí eu via as crianças brincando no parquinho, correndo para lá e para cá, sem nenhum pai preocupado, tudo organizado, daí eu andava de ônibus, eu corria pela cidade, eu sei que rapidamente o que era só um intercâmbio de inglês virou assim, abriu os seus amigos me perguntando, né, você veio aqui fazer uma viagem exploratória? Esse comentário da viagem, eu falei, não, eu estou estudando inglês e tal. Só que metade do intercâmbio virou a chave. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu, eu preciso disso, é isso que eu quero, é isso que vai me dar sentido daqui para frente. A minha história chegou nesse momento, né? Encontrei uma outra amiga de infância em Vancouver, a gente teve conversas também bem intensas a respeito sobre a vida, sobre e agora e daqui para frente, olha a oportunidade que você está tendo. Enfim, virou a chave. Aí vamos ver se você se lembra disso, né? Eu liguei para você lá e marquei um almoço com você. A gente marcou de ir naquele restaurante, como que chama? Shabusen. Shabusen é um restaurante, uma churrascaria coreana que tem no downtown de Vancouver, né? Isso. Excelente. Tem aquela churrasqueirinha na mesa, assim, que você coloca carnes, tal, vegetais ali, maravilhosa. E aí eu falei para você e para o Renato, né? Tava o seu filho Marquinhos também lá. Eu falei, Angélica, quero te dizer uma coisa. Hoje eu posso dizer com propriedade que você tomou a melhor decisão da sua vida em vir para o Canadá. Parabéns. Eu falei assim para você. Aí eu já continuei a frase. Eu quero vir. Você me ajuda? Claro, Você né? lembra disso? Lembro, pô. Aí a gente já dali começou a fazer um cronograma. Você falou para minha prima, você precisa juntar esse dinheiro, só que eu não tinha parado o meu plano financeiro, aí que foi o grande X da questão. Eu Verdade. continuei,
juntando dinheiro como se eu tivesse no Plano Canadá, mesmo que eu tivesse interrompido. Então, eu já estava adiantado. E Na aí pior você das passou. hipóteses, você comprava um imóvel, Exatamente. investia. Dinheiro nunca é demais guardar, né? Claro. E aí eu saí dali com o cronograma. Você falou para mim, ó, o intake principal aqui, ó, para você é setembro do ano seguinte, você precisa fazer o IELTS, você precisa dessa nota, você precisa desse valor, não sei o quê. Aí eu saí e tava com a cabeça daquele jeito, né? Daí eu liguei para a Bruna. Eu peguei e liguei para a Bruna. Aí eu falei tudo que estava acontecendo, né? Daí eu falei, Bruna, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, olha, o Joel que entrou naquele avião, a Bruna, minha esposa, para quem está escutando, ela não foi comigo para intercâmbio, ela ficou no Brasil. O Joel que embarcou nunca mais vai voltar. Eu estou completamente Uau. transformado. Eu já falei assim para ela. Eu falei, e o Plano Canadá reacendeu no meu coração e é algo muito forte. Eu falei, você topa reativar o Plano Canadá e a gente vir para cá o quanto antes a gente puder? Aí a Bruna falou para mim, eu tô contigo, eu não abro, Que bonitinho. simbora. Nossa, aquilo... Você lembra disso, meu? Como que... Eu O que lembro você essa acha cena. dessa virada de chave aí? Cara, é aquela coisa, né? Ver para crer, né? Tem aquelas pessoas que acreditam na fé e tem aquelas pessoas que precisam ver, Eu né? precisei ver. Mas eu acho também, quando você tem muita coisa envolvida, quando você tem muita coisa a perder, te custa Uhum. mais, entendeu? Então é difícil. Agora, quando você não tem muita coisa a perder, porque querendo ou não, a sua vida, o seu estilo de vida era totalmente diferente do meu. Você tinha os Uhum. seus amigos, você tinha uma baita de qualidade de vida, porque você vira e Uhum. mexe para São Paulo, tinha uma vida social ativa, passeava Simples, muito mais no ativa, né? Taquaral, sabe? Então Uhum. você conseguia se divertir bastante. A gente tentava até que fazer alguma coisa, mas a gente não saía do lugar. E a questão de a gente ter tido filho muito novos Uhum. também Uhum. acarreta um pouco de nosso estilo de vida ficar um pouco comprometido por causa dos gastos a mais que a gente tem. Porque ter filho no Brasil não é barato, Barato, entendeu? né? Não é barato. É. Então, é assim, e eu vejo muito. No seu caso, eu vejo que você tinha muito a perder, entendeu? Então, você fica longe dos seus Uhum. pais, vocês são muito conectados. A gente também eu sou muito conectada com os meus, mas digamos que ter vivido fora, eu vivi longe deles por um tempo e eu sobrevivi. Então, isso Uhum. foi um pouco Uhum. amenizou, né? Uhum. Mas eu acredito que você tinha mais. Você tinha Uhum. mais, você se divertia mais, você gostava mais, você não tinha morado fora ainda. É, Então, não eu estava acredito que isso contaminado. eu acredito que isso também conta muito. E eu tenho muitos Uhum. amigos aqui que tinham uma vida muito boa no Brasil, mas assim, muito melhor que a minha, que a sua, muito Uhum. boa mesmo, sabe? Uhum. E para eles é mais difícil deixar, entendeu? Uhum. E para eles é mais difícil ser feliz aqui, dependendo do caso, Eu porque eles também sempre acho. lembram no Brasil, mas no Brasil eu fazia isso, mas no Brasil. Então a pessoa às vezes vem para cá, mas ela deixa o pé no Brasil porque ela está sempre comparando, que a vida dela era muito boa no É. Brasil, entendeu? Eu tinha, sim, esse medo, assim, de dar um downgrade, assim, entende? É o que eu falei, pessoal, minha vida era bem simples, mas eu era divertido, que nem eu sou aqui em Calgary, eu curtia a cidade e tal, não sei o quê. É Mas é verdade. bem isso. Mas agora, voltando para você aqui no Canadá, como que foi a sua chegada? Qual que foi o sentimento? Eu lembro que você ficou num Airbnb, tipo, é que nem cair de um caminhão da mudança, assim. Na Como que verdade, foi? não, Conta um pouquinho. a gente chegou aqui, né? A gente passou 2 dias em Toronto, então Uhum, foi bem cansativo, porque a gente chegou lá às 5 horas da manhã, ficamos lá sábado e domingo andando para turistar. Aí a gente chegou aqui, acho que era 7 da manhã na segunda-feira, e o orientation era lá na segunda-feira que eu faltei. Nossa, Aí, eu cheguei um mês base... antes de começar minhas aulas. não, eu cheguei já na semana do orientation day. Aí a Uhum. gente chegou aqui, e na verdade não foi um Airbnb, foi o próprio apartamento. Então a gente contratou uma empresa que Orientation alugou Day, pessoal, apenas abrindo aspas aqui, é o primeiro dia de aula isso. dentro do college, né, que é o que a gente estudou aqui, só para dar um norte ali para os alunos Sim. recém-chegados. É. Uhum. Então, e aí a gente veio para um apartamento, nós três, nosso filho tinha 5 Você anos, já tinha alugado? Desculpa, já perdi. tinha alugado Do no Brasil. Brasil. Então a Aham. gente chegou, é aquele apartamento que você conheceu.
Aham. Só que imagina, a gente chegar às 7 horas da manhã, a gente não tinha celular, tipo, número canadense para ligar para o cara que tinha alugado, a gente não tinha internet, porque a gente não tinha linha de telefone, a gente chegou no Uhum. apartamento sem um móvel, um colchão, uma cadeira. O nosso Nossa. plano era, a gente vai fazer o SIM number, fazer o celular, comprar o chip e comprar um colchão inflável, ir na IKEA e comprar um colchão fininho para o Marcos para a gente dormir aquela semana. E foi isso que a gente Uhum. fez. A gente Uhum. andou, acho que uns 10 quilômetros aquele dia para economizar, Aham. né? Que não foi uma economia muito válida, mas a gente andou muito, muito, até a gente achar um colchão inflável, achar o colchão para o Marcos. Assim, eu sei que a gente Aham. chegou em casa, era meia-noite, podre, acabado. Aham. Mas assim, quando a gente chega, tudo é festa, né? A gente É. sonhou tanto com esse momento que tudo. Não, nós vamos pegar um ônibus, igual você falou para o André, né? Eu fiquei falando, nossa, É. cara, é muito assim, né? Nossa, Tudo é e bonito. 7-Eleven, nossa, coisa mais maravilhosa, era 7-Eleven, né? Hoje a gente nem vai É. mais, mas na Nem época era entra mais. maravilhoso. Exatamente. Nossa, que legal. Foi muito legal, Me- assim, mas foi bastante perrengue, assim, na Eu questão ia de não ter perguntar isso. móveis. Agora eu ia perguntar quais foram os maiores perrengues que você enfrentou aqui no Canadá? Olha, é que eu, Renato, a gente não é padrão, né? Mas o Conta aí pra Renato gente. foi quando ele quebrou o pé em 2018. Então, eu estava no último semestre de college, né, presencial, porque depois ia começar o período de co-op. Então, eu estava no último termo na faculdade, que realmente era Uhum. pesadão, sabe? Muito assignment. Aí ele me quebra o pé jogando futebol. A gente sem família. Nossa. Aí era o pior termo para mim. E ele ficou praticamente 4 meses sem poder andar. Você Então, tinha ele carro nessa época? Então, a gente teve que comprar. Então, ele quebrou, a gente ficou 2 meses sem carro, mas a gente acabou tendo que comprar. Um amigo nosso fez um preço super bacana. A gente, assim, Deus proveu, porque o Uhum. dólar estava caro naquela época, estava 3,20. Sei. Aí a gente comprou um carro, fomos tentar, né, tentando levar, mas confesso que foi a época mais difícil, porque eu tinha acabado de começar a trabalhar, então fazia acho que um mês só trabalhando. Estava na faculdade fazendo part-time, aí eu tinha que levar o Marco, buscar o Foi grave, Marcos. né, o acidente dele? Foi grave. Ele fez uma cirurgia, cortou, quebrou em vários pedaços o calcanhar dele, então foi uma recuperação bem lenta. Ficou com dificuldade de locomoção, não foi? Nossa, Cadeira de totalmente. rodas. A gente alugou para ele aquele, chama New Walker, como se fosse um patinete de joelho. Então, aí a Ah, gente já vi conseguia aqui. ter uma mobilidade um pouco melhor. Mas não dava Aham. para pegar ônibus, por exemplo. Então, era muito difícil. Então, Uhum. foi uma época bem puxada e juntou tudo. Então, trabalho, estudo, eu 100% cuidando da casa, eu 100% cuidando dele. Eu tinha que ajudar ele com tudo. E Uma graças a Deus criança ele, pequena. com criança pequena, graças a Deus naquela época ele ainda continuou trabalhando, então ele nunca parou de trabalhar. Mesmo Uhum. com as limitações, Deus abençoou que ele conseguiu continuar trabalhando, né? Porque ele era o mantenedor da casa, né? Uhum. E depois também foi um perrengue quando eu acabei quebrando o pulso, né? E eu acabei tendo um Nossa. acidente de bicicleta Isso e foi mais aí, recente, esse foi 2019, não foi? 2019. Mas foi bem mais Ah. tranquilo, porque Que eu querendo ou como que não, foi esse? foi um acidente de bicicleta. Então, mas como é que foi? Mas aí eu não vou contar. Como que é? Você estava andando de bike, Não, Bati é num carro normal. parado. Eu não contei para ninguém aqui, gente, mas esses dias eu caí de bike. Eu não mostrei e tal, Mas mas você toma cuidado com os carros eu tava. parados. Você bateu no carro para. Eu tava sem as duas mãos. Aí eu fui levantar da cadeira do banco, assim, para dar uma ajeitada, a bunda tava doendo, eu dei uma ajeitada assim, daí meu pé escorregou, eu bati no guidão, virou, caí com os dois joelhos, assim, dei aquela ralada, Cara, assim. bicicleta é uma Aí eu coisa já perigosa, levantei, entendeu? mas continuando. Você bateu no carro parado, mas estava Bati no carro chovendo, parado. tal, Tive que também. pagar o carro ainda para ajudar. Você quebrou o pulso, o que mais que você... A mandíbula. Para quem não sabe, a Angélica canta e toca na igreja. Então, imagina, a É, pessoa que adora cantar e cantar e tocar, tocar. Sei você cantar, simplesmente tocar. quebrou o pulso que te impedia de tocar o teclado Os e a dois mandíbula que você instrumentos de gosta de trabalho. falar, e a Nossa. mandíbula você gosta de falar, Falar quebrou foi mais também. difícil do que parar de cantar, né? Nossa, que perrengue, hein? Mas Pois é. superou. Mas foi tranquilo, porque eu fiz cirurgia também. Foi cirurgia. Fiz.
No pulso? No pulso. Caramba. Coloquei Tá. pino, né? Mas, graças a Deus, meu trabalho, eles foram bem flexíveis, então eu fiquei trabalhando de casa, e depois de uma semana de cirurgia, eu já estava trabalhando normal, indo para o escritório, só com a mão esquerda. Cara, Só nem com a mão esquerda. você dá A gente aula de acabado de começar o perrengue. trabalho. Você dá... Acabado de começar no trabalho. Nossa. Fazia 2 meses, não, 1 mês e meio, Uhum. trabalho novo. Olha só, cara. E era um trabalho bom, né? Que você não podia perder. Já era no NOC, tava valendo PGWP para você, pro Renato. O Renato. Não podia perder, né? Então, cara, mas assim, deu tudo certo no final, né? Aprendi a lição. Teve algum momento durante a sua história aqui no Canadá que você ficou com dúvida se tinha valido a pena vir para cá? Não. Na Nenhuma dica? vez. Nem um dia, nem um minutinho? Nem eu, nem o Renato. Nada, zero? Zero. Mas então, eu acho... Eu concordo. Porque, assim, a maioria das pessoas tem, né? Mas eu acredito que como... Você já teve? Nem meio milésimo de segundo. Tá vendo? Mas assim, você tem mais tempo, você daqui 2 anos pode ser que você tenha, menos, né? Não, isso, eu sempre falo isso. Eu tô muito novo, ainda tô em lua de mel. Espero viver nessa lua de mel para sempre. Eu tô há quase 2 anos aqui no Canadá, completo daqui a poucos meses, mas eu pretendo continuar nessa lua de mel. Exatamente. Entende? Então, porque eu acredito que alinhar as expectativas é o mais importante nesse caso, porque às vezes as pessoas, elas vêm achando que vai ser tudo maravilhoso, que você não vai passar perrengue, que você não vai ter que trabalhar no ralo, né? Então, a pessoa, ela vem com uma expectativa muito grande, e quando essas expectativas são muito grandes, você pode se frustrar. Então, como a gente já veio assim, cara, eu vou trabalhar no ralo, o Renato vai trabalhar no ralo, segunda a segunda, fim de semana, à noite, a gente vai passar aperto, a gente vai morar em casa pequena, a gente vai só se sacrificar. Então, a gente veio já na minha cabeça que a gente ia se sacrificar muito. Aí, o que aconteceu? A gente chegou aqui e aí o Renato conseguiu um emprego que não precisava trabalhar de sábado e domingo. Ele conseguiu um emprego numa indústria que já era uma área que ele gostava, né? Aí, depois, o meu primeiro emprego já foi também um emprego administrativo. Então, ou seja, tudo que veio foi lucro, entendeu? Mas se eu tivesse assim, esperando, não, meu marido vai chegar lá, já vai conseguir um emprego qualificado, e eu já vou trabalhar, vou ganhar $30 a hora. Cara, isso daí mata qualquer um, entendeu? Porque aí você fica frustrado. Então, acho que isso daí é a chave. Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Vancouver. Eu já disse aqui, todo mundo sabe, eu sou apaixonado por Vancouver, gosto muito, acho uma cidade assim muito bacana, uma cidade completaça. Foi lá que a paixão do Plano Canadá tomou meu coração de volta, né? Então eu acho que foi um impulsionador. Juntos, né? Eu, a Angélica, quando a gente estava no Brasil, a gente pesquisou Calgary, né? A gente viu Calgary. Você já veio para cá no verão. Você pode dizer com mais propriedade, né? Na sua opinião, por que Vancouver é melhor do que Calgary? Olha, Vancouver, para mim, hoje, é melhor que Calgary. Assim, o primeiro ponto, eu acredito que é a economia. Então, eu acredito que a empregabilidade aqui ela é um pouco mais fácil, né? Para mim, esse foi o fator principal na escolha. Apesar de eu amar Vancouver, eu achar a cidade maravilhosa, já achava, eu super considerei para Calgary, só que eu pensava que, por exemplo, dependendo da área que você atua, Calgary é uma cidade mais difícil de se arranjar um emprego. Então, por exemplo, meu marido ele trabalha na indústria, né, manufacturing. Então, eu sabia que em Calgary teria muito menos indústrias do que em Vancouver. Aqui tem muitas indústrias, entendeu? Tem várias multinacionais, tem vários escritórios corporativos. Eu acredito que corporativo deve ter bastante em Calgary também, mas não se encaixaria no perfil do meu marido. Então, isso para mim foi importante, porque eu queria que ele tivesse a chance de crescer profissionalmente, e eu sabia que em Calgary seria mais difícil, né? Certo. Então, essa foi uma das coisas principais, e que ainda eu ainda considero hoje, né?
Que mais? A outra coisa, o clima, eu acho que é uma questão de ver o que você prefere, né? Eu Para você? acredito para você, para Não, eu mim, né? digo, eu quero saber a sua opinião, Não, exatamente. então, é assim, eu nunca enfrentei -30, né? Uhum, Mas eu teria a capacidade de enfrentar, eu acredito que eu conseguiria viver em Calgary. Só que o que acontece? Quando eu vim, eu não queria comprar carro, nosso orçamento não estava incluído um carro no primeiro ano, entendeu? uhum, Aí o que eu considerei muito foi, eu não posso andar no inverno com uma criança de 6 anos, tipo, ficar no ponto esperando o ônibus, ou ficar no Skytrain esperando o trem, entendeu? Então, uhum, por causa do Marcos, eu acredito que para esse início, o que pegou foi mais essa questão. Hoje, por exemplo, não seria o fim do mundo mudar para Calgary, eu toparia enfrentar um frio extremo. uhum, Mas com criança pequena não tem condições, entendeu? De você ficar no vento -30. Na chuva, aqui a gente vive normal, né? Aqui a chuva é parte da rotina. Mas um uhum, frio chega a ser mais perigoso, né? Por causa da questão de congelar as extremidades, pegar gripe, sei lá, tudo isso aí. uhum, Mas eu uhum. acho que Vancouver, o segundo ponto é o clima, que eu gosto é assim, não é que eu gosto de chuva constante, mas eu já aprendi a lidar com isso, então eu gosto de andar, mesmo quando tá chovendo, meu trabalho, eu vou andando todo dia. Então, mesmo quando o carro tá na garagem, mesmo quando eu posso ir de carro, eu prefiro andar, eu gosto de andar, né? Certo. Então, entra na rotina, a chuva, ela entra na rotina, né? Uhum. Mas eu acredito que o clima foi um dos fatores que me fez escolher Vancouver. Quem detesta a Tá. chuva vai detestar Vancouver, tipo, né, no Uhum, inverno, né? uhum, uhum. Mas, assim, de todas as questões mesmo, eu acho que a economia é o que Vancouver ganha. Tá. Entendi. Mesmo o Calgary tendo um salário mínimo maior, né? O BC agora vai aumentar também, eu acho que vai ficar meio que equiparado. Mas é Uhum. porque também teve um baque muito forte por causa da crise do petróleo, né? Acho que foi 2013, Que sofre ainda. 2014. Uhum. Mas como eu disse, Certo. você vai sofrer dependendo da sua área. Então, para nossa família, não iria funcionar muito bem por causa da área profissional do Renato. Agora, se Uhum. a sua área é TI, qualquer lugar do mundo, você se É, encaixa. qualquer Se um você, lugar. sei lá, aí mesmo você era comprador, área de compras, qualquer lugar você vai conseguir emprego, entendeu? Porque até Uhum. mercado, até a Home Depot, eles com certeza têm departamentos lá dentro que você pode se encaixar. A É, minha exato. área, que é accounting, contabilidade, também, né? Então, eu Uhum. acredito que nesse aspecto é o que Certo. Vancouver sai na frente. Uhum. E o custo de Vancouver? Porque assim, todo mundo, eu vejo todo mundo falar, eu não posso ficar falando com propriedade, eu não morei em Vancouver, só fui como turista. É, detalhe, né? Eu fiquei, eu acho que 40 dias no total, não peguei nenhum dia de chuva, né? Eu acho que eu sou Oh, meio aleluia! sortudo. Que bom. Eu fiquei 30 dias no intercâmbio, depois quando a gente chegou, né? Fomos aí te visitar mais 10 dias, enfim. Eu não posso falar com propriedade, mas eu vejo muita gente falando do custo de Vancouver. O É. que que você acha sobre isso? Como que isso impacta na vida do imigrante? Se isso é verdade, como impacta e como desviar desse problema? Como, sei lá, amenizar? O que que é? Então, eu acho que realmente o custo de aluguel em Vancouver é mais caro, Uhum, mas você veio aqui em casa, né? Você viu, eu pago um preço ok no aluguel, né? O meu aluguel aqui é $1.800 canadense, é um apartamento, é uma casa de 2 quartos, é muito com boa. um banheiro e meio, um quintal bem Uhum, grande, é uma casa de 120 metros quadrados. Ela não uhum, é em downtown, mas ela é uhum, numa região próxima de Vancouver. Então, por exemplo, uhum, para eu chegar no sul de Vancouver são 8 minutos de carro. uhum. Como Não que é é o o fim do bairro? mundo. A região aí tem um nome. Chama Richmond. É a Isso cidade mesmo. é É uma como se fosse cidade. Cochrane, né? Tipo uma cidade. Aham, Só que diferente de Calgary, faz parte da região metropolitana, né? Porque uhum, o que eu acho uhum. que o seu irmão falou e a Diana, vocês Não, falaram, aqui não em tem isso aí. Calgary, exatamente, tem a cidade de Calgary, que é bem grande, e os outros municípios separados, né? Vancouver, ele meio que dividiu É, em é, municípios ali, mas é tudo conurbado, né? Tudo junto, sim. né? Então, mas me fale mais sobre o Ah, custo. então, eu acho um preço, assim, comparando com o que eu vi em Calgary, eu vejo casas, né? Com certeza, casas um pouco maiores, né? Mas eu acho que
colocar aí uma diferença de 200, 300 dólares aí no aluguel, mais ou menos numa região mais afastada. Então, eu não acho que o aluguel é tanta diferença se você procurar bem. É Não que é todo lugar. você achou um valor muito bom, Um né? achado. É um achado, não é? Talvez É um isso, achado. então a gente pode entender que não é a realidade geral, assim, quem fizer um catadão não vai conseguir esse valor que você paga em uma casa, provavelmente. Cara, hoje acho. Eu tenho amigos que mudaram para apartamentos aqui em Richmond, maravilhosos, novos, 2 quartos, 2 banheiros, fantásticos, apartamentos muito bons, paga na faixa dos 1.700 a 1.800 dólares. Nossa. Mas tem que procurar. Não é assim, eu vou entrar no Craigslist e vou achar um monte de casa, porque eu já procurei outras casas e vi umas casas podres pelo mesmo valor que eu pago. E na época que eu Entendi. mudei para essa, eu fui em apartamentos podres. Sim, o piso podre, os armários da cozinha horríveis, estragados, e o mesmo preço que eu pago. Então é questão realmente de procurar e você acha. Tá, então o caro mesmo é para morar em Vancouver, na cidade de Em downtown. Vancouver, em downtown, e só é o aluguel que você acha que tem essa maior discrepância para outros lugares do Canadá? O que mais que faz as pessoas reclamarem do Eu custo? acho que a Talvez. acessibilidade de comprar um imóvel, né? Porque os imóveis aqui, você comprar um imóvel, um apartamento, você pagar 400 mil dólares no apartamento de 2 quartos, enquanto você pagaria esse valor numa casa de 3 ou 4 quartos, numa região mais remota, né? Uma região mais próxima de Calgary, por exemplo, né? Mas eu também acredito que isso tem a ver com a economia também. Então, quanto mais a economia se aquece, mais procura, mais as pessoas querem comprar, mais eles sobem os preços, entendeu? Eu já vi várias casas, mas assim, você vai pagar 50%, 70% a mais do que você pagaria em Calgary. Para mim, a única questão é você morar, porque investimento por investimento, uma casa que vale 400 em Cochrane, por 500 em Cochrane, ela vai valer. Você vai comprar uma casa de 700 aqui, ela vai valer 700. Uma A Jéssica casa está de dando um 500... exemplo de uma cidade pequena na região aqui de Calgary. Isso. Então, porque você comprar uma casa de 800 mil, o seu investimento é 800 mil. Então, você tem esse valor investido. É um dinheiro que você está lá, né? Você comprar uma casa de 400 mil, você está investindo 400 mil. Então, digamos que você não está perdendo valor no seu investimento, mas você paga mais numa casa. Difícil então, você conseguir ter esse valor, talvez. Eu penso que daí o seu mortgage, o seu financiamento fica bem alto. Mas, por exemplo, uma pessoa que já está aqui há um tempo, né? E tal, ela se torna uma coisa possível. Então, por exemplo, se você pegar uma casa de 700 mil dólares, que eu até penso, né, no futuro, quando eu estiver muito bem, né, muitos anos aqui, mas uma casa de 700 mil dólares, você paga esse mortgage, aí você se aposenta, porque aqui a gente tem que pensar muito na aposentadoria, porque aqui a aposentadoria é muito baixa. Se aposenta, vende sua casa de 700 mil, compra uma casa de 300 numa região mais afastada, por exemplo, e vive com o restante. Então, digamos que esse dinheiro vai estar investido, ele não vai deixar de ser seu. Só que ele se torna uma coisa um pouquinho mais difícil de você bancar no dia a dia, né? Acaba sendo uma estratégia para aposentadoria. Então, se você conseguir comprar uma casa antes, né, do período da aposentadoria e depois conseguir vender. Na minha cabeça, sim. Sim, é o meu entendimento, que eu estava fazendo as contas, eu realmente pensei, né? Bom, de dinheiro você entende que eu sei. Essa seria uma boa estratégia, sabe? Porque você precisa morar em regiões estratégicas enquanto você está trabalhando. Quando você se aposentar, você não precisa morar perto do centro ou perto do trabalho. Você pode morar em qualquer lugar, né? Então, você pode capitalizar. Porque eu penso que o aluguel é um dinheiro perdido, né? Então, comprar uma casa é uma estratégia, mas você não moraria tão bem quanto em Calgary. Isso é fato. Entendi. É um fato. Bom, vamos. O papo tá bom, melhor a gente ir indo para o final aqui. Tem algumas perguntas, se deixar, a gente vai conversar aqui até amanhã. O papo tá legal. Vou fazer algumas perguntas aqui já mais para o final aqui, daí você vai respondendo. Beleza, manda ver. Portugal versus Canadá, qual que é o melhor? Canadá, né? Canadá. Estilo de vida, empregabilidade. O clima talvez não, mas assim, no geral, eu acho que o Canadá. O clima de Lisboa, você acha que era melhor do que o de Vancouver? Eu acho que é um pouco melhor.
Mas assim, eu me lembro que lá é frio também e bem úmido no inverno. Uhum. A única diferença é que não tem aquecimento nas casas É. e não tem as casas nem todas têm secador, então, ou seja, você tinha que secar a roupa no varal. Ah, entendi. Então você imagina na chuva, no frio, Nossa, secar a no roupa era frio. osso, né. Quem que foi mais gente boa com você, os portugueses ou os canadenses? Olha, não dá para generalizar, porque eu tenho muitos bons amigos em Portugal, mas digamos que ser tratada com respeito, independente de onde você for, independente da circunstância, eu acho que o Canadá. Mas eu tenho Uhum. ótimos amigos em Portugal, que sempre me trataram super bem, Uhum. né, mas digamos que na rua, no comércio, na empresa, na indústria, aqui no Canadá eu nunca sofri preconceito, nunca. Em Aham. Portugal eu já sofri várias e várias vezes, assim, Hum. preconceitos, bem humilhações, sabe, ruins, bem ruins. Por ser brasileiro ou por ser Por imigrante? brasileira. É. Ah, Nossa. claro que a gente sabe que tem muito brasileiro Uhum. que apronta, né, tem muito brasileiro que Aham. às vezes acaba É. manchando a nossa Uhum. reputação, mas assim como eu não posso generalizar falando que todos os canadenses são preconceituosos, eles também não pode generalizar achando que todos os brasileiros são, aproveitadores, né. Ou então, Não. acho que essa questão do preconceito, graças a Deus, nossa, eu nunca sofri nada aqui, nada. Nunca nem deram em cima de mim, nunca vieram com papo indecente, nada, nada. Poxa, que Então, legal. eu acho que, Que assim, o legal. pessoal respeita demais aqui. E É tem isso. muita aqui é muito pesado esse negócio de harassment, né, É. do de assédio, e eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se houver uma denúncia no trabalho, existe um profile, um perfil que é compartilhado entre as empresas, que se você tiver uma má conduta, as outras empresas têm como saber, Nossa, não entendeu? sabia disso, não. Sabia? Inclusive plagiarismo na faculdade. Então, você, por exemplo, os meus empregos aqui, 2 deles foram por agência de emprego. Então, eles fazem um back check, que eles chamam, que eles pesquisam seu credit score, eles pesquisam o seu police record, eles pesquisam se você, a sua escola, o seu histórico de emprego. Então, eu sei que eles têm um tipo de histórico que eu não sei como é que funciona, mas que você fica manchado. Então, se Uhum. você tem um mau comportamento em uma Uhum. empresa, aí, muito provavelmente, quando fizerem esse back check, eles vão descobrir. Entendi. Isso faz com que as pessoas se respeitem muito mais, além já É, da própria cultura, né? Eu acho canadense. exatamente, O pessoal é muito exatamente. polite. É. O que que você mais gosta e o que você menos gosta no Canadá? Ah, eu gosto do estilo de vida, eu gosto da possibilidade de pegar o carro e em meia hora estar numa praia maravilhosa, num Uhum. parque, né, da simplicidade e da facilidade de entretenimento. É o que eu Uhum. mais gosto, assim, porque emprego é muito importante, mas o emprego não é a sua vida. A vida é o que você faz fora do emprego, né. Nossa, adorei isso. Então, a sua vida começa a hora que você sai do Boa, trabalho, né. concordo. Então, para mim é muito importante essa qualidade de vida, de eu sair da minha casa, dar uma volta na orla, tipo, 20 minutos de casa, sabe, tomar um chocolate quente, passear num parque, levar meu filho para andar de bicicleta. Isso para mim não tem preço. E o que eu menos Boa. gosto é o clima, né, claro, tipo, Uhum. a gente aprende a lidar, então eu super me divirto no inverno também, eu levo com maior leveza, tanto eu quanto o Renato, porque eu acho que a felicidade ela vem de dentro, né. Uhum. Você não tem como você procurar, porque se você estiver procurando externamente, você nunca vai ser feliz. Então, é assim, eu decido ser feliz apesar das dificuldades, eu resolvo ser feliz apesar de não estar tudo como eu gostaria, né. Certo. Então isso a Bom, gente gerencia. fantástico. Você se mudaria um dia de Vancouver para Calgary? Por quê? Eu me mudaria hoje por motivos, tipo, de estar perto de vocês, assim, Uhum. De né. juntar a família toda, né? Eu gostaria muito que o Marcos, né, crescesse com os primos. Uhum. Então, assim, eu tenho Agora certeza, tem tenho nosso baby convicção. também vindo, né? Então, exatamente. E aí, quem sabe mais pra frente a gente também arranja um, né, É. aí cresceriam juntos também.
Seria Porque é o que demais. a gente tem mais perto de ter uma família, né? Você ainda tem o Ju, mas Uhum. eu não tenho a Verônica aqui ainda, a minha família não tá aqui. Uhum. Mas eu acredito que não, motivos financeiros, motivos terrenos não me fariam voltar, mas assim, essa questão emocional, né, das crianças crescerem junto, isso me balançou bastante. Eu tenho orado assim, mas não Uhum. é um plano, né? Mas é uma Uhum. possibilidade no futuro, digamos assim. Uhum. Legal, vai ser Porque muito bem-vinda. é, porque eu acho que casa a gente consegue comprar um pouco mais longe, a gente Uhum. consegue dar um jeito, as coisas vão melhorando, a gente vai, né, crescendo aqui no Canadá, então a gente consegue se virar no que a gente tem, e a Uhum. gente é super feliz aqui, então eu acredito que estar perto da família é o que me faria talvez Uhum. mudar. Ah, legal. Bacana, gostei de Aí, escutar isso. Calgary é lindo também, pô. Calgary é Calgary, maravilhoso. Calgary é fera, Calgary, a região é fantástica, é bonito. não é? Bom, a última pergunta é você que faz para mim, alguma coisa que você queira Hum, saber, qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo também. vamos lá. Então, a pergunta é: qual que é o seu maior medo como imigrante? Nossa. Você falou que tinha que ser assim, né? Tinha que Powerful. pegar, né? Meu maior medo como imigrante é me frustrar e por um descuido ou um erro meu, eu me enrolar a ponto de ter que voltar, entendeu? Uhum, Não porque as portas se fecharam, porque eu acho que se acaso se fecharem e eu tiver que voltar para o Brasil, mas eu tiver feito o meu melhor, eu vou uhum. aceitar porque eu Sim. entendo que é a direção de Deus. Mas se acaso eu vacilar, eu fizer alguma coisa errada, eu pisar na bola com um visto, com uma documentação, com um atraso, com uma procrastinação, porque a vida aqui ela se Uhum, torna uma grande bola de neve, diversas coisas acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu olho para todos os lados ao mesmo tempo e às vezes eu deixo de olhar exatamente para alguma coisa que eu preciso. Graças a Deus eu tenho a Bruna, entendeu? Que mantém o pé no chão. é, E eu ter que voltar por um erro meu, isso uhum, é o meu maior medo na vida de imigrante, entendeu? entendi. Acho que é o medo de muita. Respondi? É, Respondeu. É o você medo de acha? muita gente, né? É, então, então é isso. Bom, nosso papo acho que Boa. foi muito produtivo, muito legal. Foi Tinha muito legal. histórias aí que eu não sabia na íntegra, ou tinha outras histórias que eu já tinha Os esquecido. babados. É, foi bem legal. Foi E muito foi um bom mesmo. prazer ter você por aqui. Se Prazer você foi quiser meu. ter algumas considerações finais aí. Claro. Bom, a gente está aqui, né, em Vancouver já faz 3 anos e meio, a gente já conhece bastante gente, mas eu sei que muita gente vem para cá, não conhece ninguém, está chegando agora. Então a gente frequenta, né? A gente participa de um grupo de brasileiros muito bacana na igreja de Richmond. A gente não pode se reunir, mas tem um grupo no Zoom também. Então, se alguém de repente se Hum, interessar, tiver sozinho por essas bandas, né, querendo conhecer gente nova, querendo se relacionar, ou de repente você já frequenta alguma igreja e você quer de repente criar amizades com cristãos, né? E se você não frequenta nenhuma igreja e quer criar amizade, nós estamos aí, entre em contato, né? E o eu vou deixar Joel aqui seu no contato aqui Instagram. embaixo Isso, na descrição, o seu Instagram na isso, descrição desse vídeo aqui, daí vocês podem mandar uma mensagem lá. isso. Assim E como você assim, me recebeu bem lá, eu tenho certeza que você vai poder com receber as pessoas. A certeza. gente tem isso em comum, né? A gente gosta de É, estar recebendo e fazendo a diferença na com vida das pessoas de certeza. alguma forma. E a pessoa que chega aqui não conhece ninguém, né? Então, assim, a gente conhece É muita importante. gente. Eu acho que essa questão do apoio emocional fez toda a diferença pra gente. E quem sabe a gente pode abençoar alguém também que tá chegando, Uhum, né? uhum. Ser alguém ali para carregar um piano, para ajudar de alguma forma. Já carreguei um piano aqui para um amigo, hein? Pensei que era Literalmente, né? Eu não, literalmente. ainda não. Ai, ai. Né? Boa, legal. Vai estar aqui o seu contato. Bom, quem tiver Beleza. aqui, tiver em Vancouver aí, gente, procurem pela Isso aí. Angélica e pela minha Manda prima. uma Ela é gente mensagem. boa. Eu assino embaixo. Eu tento, eu tento. Pessoal, eu Vamos queria crescendo. agradecer vocês que ficaram até o final desse vídeo, escutaram
esse bate-papo aí completo. Espero que vocês tenham se divertido, escutado histórias aí inspiradoras, aprendido, alguns exemplos. O que a gente falou aqui não é regra, a gente não é professor, a gente não a gente não dá aula, a gente não cria regras, né? Consultor de imigração, isso que eu ia falar. A gente não é consultor de imigração, a gente está aqui batendo um papo e acha que esse material pode te ajudar de alguma forma. É o tipo do conteúdo que eu gostava de escutar quando eu estava no Brasil. Eu ainda gosto de escutar aqui, então quero trazer assim pessoas reais, vidas reais, para a gente escutar, aprender e se divertir. Deixa uma mensagem aqui embaixo falando o que você mais gostou, se você tem uma sugestão para o próximo vídeo. Comenta aí. Comenta aqui. Pode falar aí alguma coisa que a gente deixou de falar, que você discorda ou que você concorda. Não esquece de deixar aqui o seu like se você gostou do vídeo, o seu dislike se você não gostou. Compartilha aí com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, prima. Até mais. Obrigada, prima. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Fica com Deus.